Olá para você, amigo ligado no canal NET Cidade. Hoje é dia 12 de dezembro de 2013. Estamos chegando com mais um Lente Esportiva, hoje um pouquinho diferente, sem a presença do Luiz Torelli e também do Paulo Filé, mas, como sempre, com todas as informações do esporte regional e nacional. Muito assunto sobre a LINAF, muito assunto sobre a polêmica do tapetão no Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais você confere agora no Lente Esportiva. Legal! Hoje, repito, dia 12 de dezembro de 2013, último Lente Esportiva do ano, um pouquinho diferente aí sem o Luiz Torelli e o Paulo Filé, mas estamos firmes e fortes aí nesse último Lente do ano para trazer para você, telespectador NET Cidade, todas as informações do que acontece no esporte regional e também no esporte nacional. Vou começar então as apresentações aqui dos meus amigos que vão me ajudar a conduzir esse Lente Esportiva de hoje, começando pelo Fernando Pereira, o nosso querido Pereirinha, ele que acompanhou aí o futebol regional durante todo o ano de 2013. A gente vai aproveitar e fazer uma retrospectiva rápida aí do que ele acompanhou durante todo o ano. Pereirinha, boa noite, seja bem-vindo ao Lente Esportiva. Boa noite, Léo. Boa noite, Márcio Coelho. Boa noite a você, assinante NET. Estamos aí para falar um pouco do futebol feminino e também aí chegar com as notícias aí do Rio Branco. Tá certo, então daqui a pouco muita informação do Tigre Americanense e o Branco que jogou hoje, tanto no Sub-20 como também no profissional. Ele já apresentou, né, mas não custa nada apresentar novamente, nosso grande amigo Márcio Coelho ali hoje no... Como que é o nome aí do negócio, Márcio Coelho? Dinobook. Então hoje o Márcio Coelho está comandando ali o Dinobook. Seja bem-vindo a mais um Lente Esportiva. Boa noite, Márcio. Boa noite, Léo. Boa noite, Fernando Pereira. Boa noite você de casa. É isso aí, venha participar com a gente. Hoje estamos pelo facebook.com/Lente Esportiva e também no Twitter, @Lente Esportiva. Vamos falar bastante aí dos times da região. Vamos falar também dos grupos da Copa do Mundo de 2014, que está bem bacana. Nossos palpites aqui, quem chega, quem não chega, as surpresas da Copa. A gente vai falar tudo isso aqui hoje na Esportiva. Fica ligado com a gente. Tá certo, o recado tá dado, então daqui a pouco muita informação também sobre a Copa do Mundo, que com certeza vai gerar muita polêmica, uma polêmica construtiva aqui em termos de quem classifica, quem não classifica, se teremos zebra, tem também o Grupo da Morte, muito assunto bacana pra gente debater daqui a pouquinho. Pereirinha, vamos começar então falando aí desse futebol regional, futebol feminino também, a LINAF. O que você sentiu durante esse ano de 2013? O que você pôde acompanhar? O que te surpreendeu? Enfim, faça um balanço aí pra gente sobre como foi esse ano de 2013. Léo, eu e o Márcio, a gente esteve aí acompanhando ali a Liga Nacional de Futebol Feminino aí durante todo o segundo semestre. O time do São Manuel foi campeão aí no último sábado, a gente esteve lá acompanhando. O time do São Manuel venceu o Taubaté por 2-0 e acabou levando aí o caneco. Isso foi meio que o ano passado o São Manuel foi vice-campeão exatamente campeão. Em cima o Taubaté foi o Taubaté campeão e o São Manuel vice. Agora o São Manuel deu o troco, o time do Taubaté ficou aí como vice-campeão e a gente esteve aí acompanhando neste sábado esse jogo entre São Manuel e Taubaté lá na Vila Moreira. E o mais bacana também do futebol feminino, dessa visão que a LINAF dá, essa abertura para o campeonato feminino é muito importante, porque a gente sabe que no Brasil é muito complicado o futebol feminino. Você não tem a visibilidade necessária, você não tem o investimento necessário para um atleta do futebol feminino. Se você quiser ganhar dinheiro hoje com o futebol feminino, você tem que ir para fora do Brasil. Falta muito, na opinião de vocês que acompanham aí mais de perto, vocês acreditam que falta muito para o futebol feminino ser, de fato, um sucesso aqui no Brasil? Sem dúvida. Acho que os próprios clubes grandes hoje da primeira divisão poderiam muito bem ter o seu time também feminino. Cada um fazer um campeonato brasileiro, né, de alto nível, porque tem muitas jogadoras, tanto nessa parte da LINAF, você vê muitas atletas de qualidade, jogadores que você fala, poxa, poderia estar tranquilamente num clube de futebol. Se quiser, vai ter que ir para fora do Brasil para ganhar dinheiro, porque aqui dentro do Brasil é complicado. Vocês falando isso, eu também acompanhei lá em Santa Bárbara algumas partidas, principalmente do futebol de salão feminino. Tem muita menina boa de bola, realmente. Tem, realmente. E falta um olhar mais crítico aí para essas pessoas. Léo, eu não sei se talvez seja por questão de preconceito, também falta patrocínio, questão de estrutura e o pessoal colocar um pouco mais os olhos aí no futebol feminino. O Brasil, todo mundo sabe, é o país do futebol, mas no caso do futebol masculino. Agora, para o futebol feminino,
tá faltando aí sim o patrocínio e os clubes grandes aí, no fim, enfim, os clubes poderiam estar aí cedendo o seu nome para estar gerando aí uma excelente uma competição, visibilidade muito maior. Competição mais disputada aí no futebol feminino. E é até estranho, né, parar para pensar no retrospecto do futebol feminino em termos de seleção, né? O Brasil já chegou perto de títulos importantes, 2 vezes prata nas Olimpíadas, enfim, vice-campeã mundial também uma vez. Ou seja, é muito complicado, mas você pegando as jogadoras que atuaram por essas seleções do Brasil, acho que ninguém jogava aqui no Brasil. Se jogava era uma ou duas, a maioria. A Marta, que é o principal nome do futebol feminino brasileiro, enquanto Fernandinho Pereira tem seu celular tocando. Tá chegando já notícias do futebol, Fernando Pereira. Exatamente. Não, eu acho que é o pessoal que tá acompanhando o Pereirinha, todo mundo ouve o Pereirinha narrando jogos, né? Agora você está podendo acompanhar de perto o grande Pereirinha. Mas eu acho que é mais ou menos por aí, né? A Marta, que é o principal nome do futebol feminino, ela nunca jogou no Brasil. Jogou no Santos, naquela época, quando o Santos tinha o futebol feminino. Aliás, fez belíssimas campanhas, mas a única vez. Acho que a Marta construiu toda a sua carreira fora do Brasil. Por aí dá para perceber o contraste do Brasil com os outros países envolvidos no futebol, né, Márcio? E eu tenho aqui já a primeira participação da Juliana de Americana, que pergunta assim: por que os 2 times da final de 2012 se repetiram em 2013? É sorte, preparação ou investimento? E aí, Pereirinha e Márcio? No caso, no caso aí seria investimento, né? A gente vê que o investimento ele é assim, 50% aí de bons resultados, né? Até porque na temporada passada havia 32 clubes disputando e os 2 chegaram à final. Esse ano já foram 64. Então você já viu que já praticamente dobrou ali a participação, e mesmo assim esses 2 times se mantiveram e fizeram novamente a final. Então, porque são 2 times que realmente têm mais investimento, a cidade investe mais. O São Manuel tem uma parceria com a América de São Manuel, então o nome é São Manuel América Futebol Clube, e o Taubaté também, do Esporte Clube Taubaté. Então o investimento é maior, a visibilidade é até um pouco maior, até porque esses times que não tem o time aí na elite do futebol paulista, disputam em segundona, né, do campeonato, procura já ajudar bastante o futebol feminino. E a Linaf, ela faz esse trabalho no Brasil inteiro. Então, é uma visibilidade boa para os times. Até por isso, então, esses 2 times, por competência, diríamos que seria um pouquinho de tudo. Sorte, não. A gente acredita em competência. Então, vai ser preparação e investimento. O investimento, eu não sei, vocês podem até falar melhor, mas eu acho que no futebol feminino o investimento conta muito mais do que no futebol masculino. Com certeza. Até porque as jogadoras não têm um treinamento específico como os homens têm no futebol profissional. Então acho que quem tiver tiver com o bolso cheio aí consegue montar uma equipe mais competitiva. Eu até queria ver com o Mika, acho que ele tem o VT desse jogo da final. Vamos lá, se o Mika colocar pra gente aí. Se o Mika puder soltar, vamos lá então para a final aí da Linaf. Aí. Muito bem, então leva perigo sempre, tanto ela quanto a Ana, né? Também, quanto a Bianca, aliás. Olha a chegada, saiu o goleiro, gol! Glenda do São Manuel, para alegria do time do São Manuel, que comemora muito. 1-0, abre o placar aqui na Vila Morim. O time do Taubaté que vai tentando segurar. Olha só o São Manuel chegando. Olha o gol! Gol! Bianca do São Manuel. Ergueu o braço. Bruno Caetano é campeão, time do São Manuel. É campeão de 2013. Legal, aí na narração do nosso querido Pereirinha, a final aí muito interessante da Linaf. Pereirinha, algo a acrescentar dessa final? O que você achou? Foi merecido o título? Enfim, um balanço dessa final. Foi merecido pro time do São Manuel, porque, no caso, na partida, o São Manuel sobrou em relação ao Taubaté. E parabéns à Glenda, que marcou o primeiro gol.
E o Da segundo Bianca. gol da Bianca, parabéns aí às duas jogadoras e parabéns ao time do São Manuel, que no jogo aí sobrou totalmente. Já marcou 2-0 logo no primeiro começo e tempo manteve, né? não Coelhão deu chance para o Não deu Taubaté. chance. O Coelhão teve comentando o jogo, né, Isso, teve comentando, e o Edson Castro, que é um treinador estilo Muricy Ramalho, grita o tempo todo, o time tá ganhando e não quer saber. Quer Ele trabalho, tá meu lá, filho. vamos jogar. E lembrando para você que tá acompanhando a gente aí, que esse jogo entre São Manuel e Taubaté vai rodar aí durante as quintas-feiras, se você quiser assistir, é no canal NET, canal 26, às 18 horas do futebol regional, vai estar aí passando a partida. Foi uma partida bem bacana, apesar de São Manuel ter sobrado aí, mas o jogo foi bem disputado, porque são as duas equipes aí mais fortes do futebol feminino hoje aqui na Linaf. Legal, vale a pena acompanhar. Vocês têm alguma novidade já em relação ao ano que vem, dos campeonatos organizados pela Linaf? Então, agora acabando esse, vai encerrar os de base masculino. Sim. Que futebol masculino a Linaf só trabalha com a base, vai iniciar logo agora depois desse aí, a gente não tem a data certa, mas a gente informa durante. Aí quando eu vou retornar com lente, o pessoal vai ficar por dentro de todas as informações aí da Linaf. Legal, então ano que vem mais competições interessantes da Linaf, que a Linaf irá organizar. Todo mundo vai estar ligadinho aqui no canal Net Cidade. Deixa eu mandar um abraço antes da gente continuar aqui com o programa. Primeiro pro Fernando Furlanetti, né? Ele que tá dodóizinho. Fernando, inclusive, encontrei com ele hoje pela manhã. Está febril o Fernando Furlanetti, então melhoras aí para ele. Ele falou que ia estar ligadinho no Lente Esportiva, deve estar nos acompanhando, deve estar até surpreso com a aparição do Fernandinho Pereira aqui no Lente Esportiva. Um abraço também para o meu amigo Igor, lá de Santa Bárbara do Oeste, ele que mandou uma mensagem aqui no meu celular, falou que a Zona Leste em peso de Santa Bárbara está acompanhando o Lente Esportiva. Temos muita audiência lá em Santa Bárbara, viu, meus amigos? Léo, tem uma perguntinha aqui também do Valdir de Americano, ele quer saber se o comportamento da torcida é diferente do feminino para o masculino. Eu acho que, infelizmente, vocês podem falar melhor do que eu, mas eu acho que, infelizmente, nem tem tanto torcedor assim. Não, Então, realmente. É uma pena. Geralmente fica vazio, assim, poucos torcedores, o pessoal ainda não prestigia bastante. Então, não tem como fazer essa comparação. Né? Exatamente pela falta de apoio. Precisa ter o apoio até da própria torcida mesmo. É mais os familiares das jogadoras. Sabe? Familiares, amigos que vão lá torcer. Mas eles fazem barulho, levam instrumentos. Eu falo isso até pelos campeonatos que a gente acompanha na televisão, inclusive o campeonato Torneio Cidade de São Paulo, que acontecia até no passado, esse ano vai ser em Brasília, me parece. Mas o Pacaembu, o estádio daquele tamanho, pouquíssima gente acompanhando o jogo aquele incentivo, você não tem aquela divulgação do futebol feminino. Até porque muitas vezes a pessoa, eu não vou assistir o jogo de futebol feminino, deve ser um jogo chato, mulher não sabe jogar bola, vem todo aquele preconceito em cima. E a pessoa às vezes deixa de assistir um jogo de alto nível, porque as meninas, tem muita menina que joga futebol melhor que muito jogador aí. Exatamente. Não melhor que você, né? Não, melhor que eu não. É que às vezes, a humildade. Você, por exemplo, a gente fala de jogadoras famosas. Sim. No caso, no Brasil, a gente vê falar de Marta, Formiga, Cristiane. São 3 jogadoras. Sim. Então, daí já dá para ver a comparação em relação ao masculino, que é claro... Se você falar, e a única vez que o futebol feminino brasileiro deu uma alavancada foi quando elas estavam jogando aqui no Santos. A Cristiane no Corinthians, né? A Marta no Santos. A Formiga, se eu não me engano, joga aqui no Brasil, na equipe do São José, me parece. Tem o Centro Olímpico, a Cristiane está jogando. A Maurine joga no Centro Olímpico, a Maurine, conhecida jogadora também de futebol feminino, mas acho que o Brasil ainda está muito longe de se tornar uma potência do futebol feminino em seu país. Hoje são os Estados Unidos, até o Japão, que já foi campeão mundial feminino. Alemanha. O Canadá também tem uma boa seleção, então você vê hoje em dia como o Japão. Você vê o Japão no futebol feminino. Mas o Japão é um país de primeiro mundo, né? Então, quando eles querem fazer as coisas... Nos Estados Unidos, o treinamento das meninas nos Estados Unidos é coisa de... Se você vê, você fica impressionado. Mas se um país como o Brasil, que vai receber a Copa do Mundo, não consegue controlar a violência nos estádios, você acha que vai dar importância para o futebol feminino? Jamais, ia pedir demais, né? Pois bem, então vamos dando sequência aqui no nosso Lente Esportiva. Vamos falar agora da Ponte Preta, meus queridos amigos. A Ponte Preta que pipocou ontem. Me desculpem os ponte pretanos, mas quem acompanhou o jogo sabe do que eu estou falando. Pipocou, tremeu diante do Lanús, enfim. No Pacaembu, com o apoio da torcida, fez uma bela partida, merecia a vitória. Infelizmente empatou por 1-1 ontem, sentiu a pressão lá no estádio La Fortaleza, em Lanús, e acabou perdendo por 2-0, gols de Ayala e Blanco para a equipe do Lanús. Infelizmente terminou com o vice-campeonato. Tem muito torcedor bugrino aí que eu conheço que colocou já no Facebook, colocou no Twitter. O Guarani é e sempre será o único campeão aqui de Campinas, ou seja, as cornetagens
já começou aí, enfim. E, querendo ou não, é verdade, o Guarani segue sendo o único campeão de Campinas. O que vocês acharam? Vocês acompanharam a partida ou ficaram sabendo das informações? A Ponte Preta pipocou, né, gente? A Ponte Preta, ela limitada já desde o Campeonato Brasileiro, mas acabou, vamos dizer assim, colocando suas forças na Sul-Americana. E chegou longe. Eu acho que a Ponte Preta, até o jogo aqui em São Paulo, fez uma boa partida, mas, infelizmente, lá na Argentina, diante da torcida do Lanús, acabou caindo, né? E o Lanús acabou decidindo o jogo logo no primeiro tempo. 2-0 no primeiro tempo acaba sendo aí um balde de água fria e a Ponte Preta acabou não conseguindo aí e seria um grande feito, né? O primeiro gol, se você acompanhou, foi o feitiço voltou contra o feiticeiro, né? A Ponte Preta, que gostava muito de armar os contra-ataques. Foi num erro, né? Tomou um contra-ataque mortal ali, que a zaga ficou só olhando, enfim. Não deu nem pro goleiro Roberto fazer nada, ele inclusive ficou parado ali sem poder fazer nada. No segundo gol, inclusive, eu achei que foi uma falha dele, o cabeceio do Santiago Silva nem foi tão forte assim, ele acabou espalmando pra frente, o Blanco acabou empurrando para as redes 2-0. Coelhão, acompanhou a partida, as informações que você teve depois do jogo, o que você achou dessa final? Eu acho que pra Ponte Preta faltou um pouco daquela, como posso te dizer, daquela experiência, daquela malícia de você jogar uma final contra um time argentino. Todo mundo disse isso. Acho que a Ponte Preta, por nunca ter chegado à decisão, nunca ter participado de um torneio internacional, não tem isso. Hoje em dia você pega aí São Paulo, Santos, Corinthians, Palmeiras, qualquer outro clube dos grandes, se jogassem ontem contra o Lanús, dificilmente teria sido derrotado. Se fosse São Paulo, provavelmente não venceria. teria perdido. Não vou falar isso aí, porque também não está naquela fase de você falar que ganharia tudo, mas acho que qualquer outro clube ali dos considerados grandes hoje não perderia pro Lanús no jogo na Argentina. Também acho que não. Se fosse um Boca Juniors, o River Plate, que já tem aquela tradição toda, seria complicado. Mas o Lanús, infelizmente, não é esse time todo aí que aparenta ser, não. O Pereirinha disse uma coisa interessante, né? A Ponte Preta vem capengando aí desde o Campeonato Brasileiro. O torcedor não poderia se iludir, né? Porque a equipe é fraca. A equipe da Ponte Preta é uma equipe fraca, tanto é que caiu no Brasileiro. E o Lanús, querendo ou não, por mais fraca que seja, até porque comparar o futebol argentino com o futebol brasileiro em termos técnicos não dá. Mas o Lanús é o campeão argentino. Na verdade, está em segundo lugar, pode ser campeão argentino nesse final de semana. Né? E já estava classificado para a Libertadores, ou seja, não é uma equipe de se desprezar. Então, acho que faltou aí para a Ponte Preta exatamente isso, experiência. Inclusive, depois do jogo, o goleiro Roberto falou em entrevista que a Ponte Preta, com 113 anos de história, tem que se acostumar a jogar decisões, para ganhar uma experiência, ganhar uma bagagem. É apenas a primeira decisão internacional da Ponte Preta. Realmente. Por uma equipe de 113 anos, tradicional como é a Ponte Preta, que já teve grandes jogadores, não pode disputar uma vez a cada 15 anos uma final. Então tem que se acostumar. E outra coisa, o Wendel também fez uma falta enorme para a Ponte Preta. O lateral esquerdo vinha sendo destaque nas últimas partidas, por conta de um cartão amarelo tomado na partida de ida, né, em Mojimirim. Foi em Mojimirim, né, a partida? Não, Pacaembu. Mojimirim foi contra São Paulo. Tá perdido no tempo. Mas a partida no Pacaembu, infelizmente, acabou tirando um dos principais destaques do time. Então o lado esquerdo da Ponte Preta estava muito forte com o Wendel. E, sem dúvida, a ausência dele pesou bastante ali para a Ponte Preta não ter atuado tão bem ontem. Agora a pergunta que não quer calar, né, Pereirinha e Coelho, é o Jorginho. Ele, depois do jogo, em entrevista também, ele ficou em cima do muro, não quis revelar se permanece ou não. Tenho certeza que se a Ponte fosse campeã, acho que grande parte do elenco permaneceria, mesmo com a equipe na Série B, até porque disputaria uma Libertadores. Agora, com o vice-campeonato, acredito que o elenco vai dar uma enxugada interessante ali, vai sair muita gente e não sei qual o projeto da Ponte Preta para o ano que vem, mas precisa se reformular, né? A grande sina aí dos times do interior, né? Chega no final do ano, desmancha tudo e depois tem que começar tudo de novo, né? E o Jorginho se mostrou aí um grande treinador. No final do jogo ele conversou com a equipe, falando para que os jogadores valorizassem aquela medalha do vice-campeonato, né? E falou, assim, até dizendo toda a trajetória que a Ponte Preta passou para poder chegar ali na final e incentivando ali, porque os jogadores estavam, assim, arrasados ali no final do jogo, né? Mas o Jorginho com certeza aí se tornou um treinador aí bem mais valorizado aí nessa nova geração aí que precisa começar a surgir de treinadores, né? Com certeza. Coelhão, antes do seu comentário e da gente continuar falando da Ponte Preta, temos mais participações aí? Temos a participação aqui pelo Facebook do Francisco Lima.
o Bola, que é o nosso companheiro aí de transmissões do futebol regional também. E ele está falando aqui, primeiro um abraço a todos, né? Principalmente aí pelo fato dos desfalques hoje da equipe, Sim. mas a gente está aqui. E ele mandou eu falar sobre a final em Nova Odessa, do Amador. Bom, falou que o time que eu torço, Unidos da Vila, infelizmente foi derrotado pelo Marajoara. Desculpa te cortar, mas a sigla desse time que você torce é UVA, né? É o UVA, Unidos da Vila Zen. Coelhão torce pro UVA. Aí, e o Marajoara, que foi a equipe que chegou pela primeira vez à decisão do Amador e conquistou o título pela primeira vez. Inclusive, meu cunhado até joga lá e quase não está me cornetando. Mas tranquilo. Foi um jogo bacana, disputa por pênaltis, bem disputado. O futebol amador em Nova Odessa também é bem bacana. Até quem sabe futuramente a equipe também da NET não comece a estar fazendo alguns jogos lá para estar trazendo para vocês aqui também, porque o jogo é bem bacana lá também, o campeonato. Sugestão de Márcio. Então, um abraço aí pro Chico Bola, né, Fernando Pereira? Um abraço aí, Chico Bola, palmeirense. Jogo amador esse ano. Grande abraço e obrigado aí pela audiência. Coelho, ainda falando da Ponte Preta, né? O que você pensa aí do segmento da Ponte Preta para o próximo ano? Série B batendo a porta, o que você imagina? A Ponte Preta realmente aí vai perder alguns nomes, né, de expressão. O Wendel mesmo parece que já está acertando com o Palmeiras. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as... Então vai ser bem complicado para a Ponte Preta armar esse time para disputar a Série B, porque a esperança da Ponte era realmente ter conquistado esse título, porque abriu mão da Copa do Brasil e, consequentemente, não conseguiu disputar uma Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro ao mesmo tempo. Então ficou bem complicado para a Ponte. Agora você tem que repensar tudo, jogar uma Série B onde vai ter Vasco e Fluminense. Fluminense não eu vai não ser sei fácil. Não, né? Fluminense eu não sei, daqui a pouco a gente vai falar sobre disso também. Mas vai ser complicado para a Ponte, vai ter que montar um time muito competitivo, porque a Série B é um campeonato que pode se dizer até mais difícil que a Série A. Exatamente. Porque lá você tem os times muito nivelados. Aqui na Série A sempre um outro aí dispara, igual o Cruzeiro esse ano, e já fica tudo decidido. Mas a Ponte vai ter que tomar cuidado, provavelmente vai perder grandes jogadores, assim como eu falei, e tem que repensar na vida. Agora é Série B, e Série B esquecer essa final e só pensar no futuro agora. Queria saber de vocês dois, inclusive, eu não sei, mas teve gente da Ponte Preta, jogador da Ponte Preta, que o Coelho falou que abriu mão da Copa do Brasil. Aí concordo, tudo bem, mas falou que abriu mão do brasileiro para jogar Sul-Americano? Não abriu mão, não. Ele não teve competência disputar. Não teve competência para se segurar no brasileiro. Eu tenho certeza que se a Ponte, na última rodada do brasileiro, tivesse chance de escapar do rebaixamento, mas chance clara realmente, né? Porque tinha uma remota chance ali, mas se tivesse uma chance clara ou até uma posição acima da zona do rebaixamento, eu tenho certeza que não pouparia ninguém, então. Então não vem com esse papo de deixou de lado o brasileiro por causa da Sul-Americana, que é mentira. Eu não sei o que vocês pensam disso. Eu acho assim, às vezes é difícil para um clube grande se manter entre, por exemplo, Libertadores e Brasileiro. Sempre acaba dando prioridade para a competição, no caso, Libertadores. Agora, para um time do interior, já com um recurso um pouco mais reduzido, eu acho que acaba se tornando um pouco mais complicado juntar aí as duas competições, né, Léo? Essa desculpa é uma boa, Coelhão, de ter largado o brasileiro? Foi o que eu falei. Ela abriu mão somente da Copa do Brasil, que colocou a molecada para jogar lá, deu praticamente a vaga para o Nacional do Amazonas, e depois tentou disputar as duas competições, né, mas não conseguiu, até porque o elenco não é um elenco muito forte. E você colocar os jogadores, que já tem alguns jogadores com certa rodagem, como é o caso do William. Então, não consegue disputar essas duas competições ao mesmo tempo. Então, chegou numa altura ali que era ou ser rebaixado e jogar a final, ou tentar sair do campeonato. A Ponte viu uma chance clara de repente, ser campeã e optou por isso. Não é que ela abriu o mundo brasileiro, ela tentou o tempo todo não ser rebaixada, mas... Infelizmente, o elenco não ajudou muito. Eu acho que o Jorginho demonstrou toda a sua capacidade no Figueirense, né, ainda. Em 2011, ele fez uma bela campanha com o Figueirense, terminou em 7º lugar, depois acabou saindo, não entendo até hoje o porquê que ele saiu do Figueirense. O Figueirense quase conseguiu a vaga na Libertadores. No Flamengo, não deixaram ele trabalhar. Aliás, para trabalhar no Flamengo é meio difícil, né? Agora que o Jaime parece que está dando jeito lá. E agora na Ponte Preta, mais um belo trabalho. Eu gostaria muito de ver o Jorginho na Série A do Brasileiro. Gostaria de ver ele numa equipe de Série A do Campeonato Brasileiro. Mas
Assunto Ponte Preta encerrado, agora vamos aguardar os próximos dias a Macaca, que logo se reapresenta aí visando o Paulistão. Por falar em se reapresentar, vamos falar de jogadores que vão se apresentar aos novos clubes. Vamos falar de mercadão da bola, mercadão meio agitado aí nessa época do ano. As especulações não param, né, meus amigos? E já falamos aqui, inclusive na última segunda-feira, na outra edição do Lente Esportiva, o Bruno César será jogador do Palmeiras, deve ser anunciado oficialmente até o final do mês. Vocês acham uma boa Bruno César na equipe do Palmeiras? O Palmeiras que precisa se reforçar se quiser fazer uma boa campanha no ano que vem, né? Sempre chegando jogadores aí, vai acrescentar muito aí no time do Palmeiras, apesar que em grandes clubes se espera aí grandes nomes, né? Mas pelo que se parece aí, os clubes estão querendo aí tirar um pouco aí o pé do acelerador aí na questão de gastos, então com certeza o pessoal vai começar a segurar um pouco e vai vir jogadores assim, vamos dizer assim, menos expressivos, né? Sim. Mas vai ter que só jogando para a gente poder ver aí se vai dar resultado, né? Bruno César é uma boa, Coelhão? Olha, o Bruno César é um jogador que já mostrou qualidade no Santo André, jogador revelado pelo União Barbarense, se não estiver enganado. É Barbarense. Né? O Fernando Furlanetti terá que aguentar o Barbarense no elenco do seu time. Jogou no Santo André, foi para o Corinthians, onde teve uma grande atuação, jogou muito bem no Corinthians, o que credenciou ele a ser vendido ao Benfica, onde também esteve muito bem e hoje está no Emirados Árabes, né? Se não me engano. Na Arábia Saudita. Arábia Saudita. No Al-Ahly da Arábia Saudita. No Al-Ahly, então é um jogador de meio campo, para armação de jogadas, um jogador que o Palmeiras busca até devido às constantes contusões do Valdívia. Acho que é um jogador muito interessante para o Palmeiras. O Santos chegou a entrar na briga, mas desistiu depois. Eu acho que vai ajudar muito no Palmeiras aí para esse ano do centenário, para o Palmeiras aí tentar buscar alguma coisa no campeonato. O Bruno César que foi eleito o revelação do Campeonato Brasileiro de 2010. O Palmeiras está especulando apenas jogadores de meio campo, além do Bruno César, outros 2 meias, o Elano e também o Alex, que está no Curitiba. O Alex já está bem adiantado as negociações, porque o Alex está brigado ali com o presidente do Curitiba. O presidente do Curitiba. Está de brincadeira. Eu acho que ele achou que o Curitiba ia cair e acabou falando aquilo, que os jogadores não tinham vergonha na cara. Aí ficou complicado. Perder um jogador como o Alex pro Curitiba, hoje vai perder metade do time. Aí ano que vem pode rezar para não cair. Mas enfim, Alex e Elano seriam ótimas opções para o Palmeiras. Sem dúvidas. São Paulo também chegou a falar alguma coisa em relação ao Elano, mas acho que não vai prosseguir na contratação. Acho que o Elano no Palmeiras seria uma boa contratação também, sem dúvidas. O Palmeiras está pensando em bons jogadores até para contratação, né? E também no Zé Roberto. Eu esqueci do Zé Roberto, citaram o nome do Zé Roberto hoje no Grêmio. Então tá bem bacana. Acho que o Palmeiras está procurando investir bem nas contratações, porque é o ano do centenário. Sim. Você não pode jogar um ano de centenário fazendo uma campanha mais ou menos. Você tem que fazer uma campanha boa, brigar por títulos. Pereirinha, não é muito meio campo, caso o Palmeiras consiga trazer todo mundo? Ainda tem o Valdívia, que querendo ou não, promete um 2014 melhor. Não sei se vai acontecer, mas não é muito meio campo? O Valdívia é sempre aquela dúvida, né? Joga ou não joga, né? Mas depende ali a gente não entende ali os planos do Gilson Kleina, mas com certeza ali é uma posição importante, né? Que o meio-campo ali faltando opções, acaba todo o time sendo prejudicado. Que o meio-campo ali é a ligação no caso da defesa para o ataque, então com certeza aí o Palmeiras está querendo se reforçar e acho que está pensando bem aí nessa questão. Legal, antes da gente continuar a debater o mercadão da bola, o Mica está lá no ponto já com o VT de Noack e Corinthians, que vocês também estiveram acompanhando. Então vamos lá, Mica. O Chico Bola e o Rafael Ferreira que está na câmera. Vai. Tá certo, vamos lá. Canal Net Cidade, nossa equipe esteve aqui no Natal Gazeta, na cidade de Nova Odessa, para acompanhar o jogo entre Corinthians e Nova Odessa Atlético Clube. Os melhores momentos você vai conferir agora aqui no programa Lente Esportiva. Então vai rolar a bola aqui agora, apita o árbitro, tá valendo, Viola já movimenta a bola para a equipe do Corinthians aqui no Progresso. Master do Corinthians, e olha o Dinei, fez o pé direito, Edmar, deixou com o Piá, Viola já abre ali pelo lado direito, pede bola e recebe. Toca atrás com o Piá. Olha o chute de primeira de direito, gol! Gol! Do Corinthians!
Olha a jogada em cima do Pico. De novo recebe de Ney pelo direito, né, mas... Opa! Deu uma falta do Calombinho ali, mas do buraquinho ali, então... Olha o Viola. Foi pro drible o Viola. Invadiu a área, a chance do gol do Corinthians. Driblou, olha o golaço! Gol! Do Corinthians! Viola, camisa 9. Sempre ele. O golaço, né? Mas tem o mais Viola também apagado. Olha a jogada de voleio, a chance do gol! Gol! E um belo gol do André, ele que também já está no gramado. Toque baixo. Olha lá, olha o cara, olha o Geraldão. Olha o Egídio. Atrás do chute de primeiro do Edson Pelé! Gol do Corinthians! Lançamento pro Edson Pelé. O Viola tá dentro da área. Quem foi na bola, Viola? Olha o toque, chute em cima, vai sobrar. Gol! Chicão faz o 6º gol do Corinthians. Quando apita o árbitro, fim de jogo, fim de festa aqui no Campo do Progresso. A festa foi bacana, acho que foi tudo perfeito. Tá de parabéns o pessoal de Americana, a organização, ao nosso secretário de esporte, o Nenê Régio, o prefeito Bill. Acho que está de parabéns. Sempre importante rever grandes amigos aí, no caso do Viola, do Edmar, que fazia muito tempo que eu não nos via, né? E tá tudo perfeito. Acho que foi bacana a festa. Nenê, grande festa, um bom jogo, o Corinthians saiu campeão da partida. O que você tem a falar aí do balanço geral dessa partida pra gente? Olha, o evento não tinha o compromisso de resultados. Foi uma festa de encerramento do futebol amador da cidade de Nova Odessa. A gente trouxe para realmente brilhantar todo o trabalho de um ano da Liga Nova Odessa de Futebol e a gente ficou muito satisfeito com o resultado. Desde as 8 da manhã, houve a final entre a Vila Zenha e o Marajoara. O Marajoara se consagrou campeão pela primeira vez, chegou à final e ficou campeão da primeira divisão do Amador de Nova Odessa. E depois trouxemos para brilhantar todo o ano do futebol em Nova Odessa o Corinthians Master. E desfilou seu talento aí com grandes ídolos do passado. E a gente fica satisfeito de ter participado e ter trazido para a população de Nova Odessa um time da envergadura do Corinthians. Devo ressaltar que isso não seria possível se o prefeito Bill não colocasse isso como missão para a gente. E também a parceria com o Flávio Conceição, proprietário do NOAC, e que nos deu toda a possibilidade financeira para trazer o Corinthians para Nova Odessa. Então, Márcio Coelho esteve narrando e depois fazendo as entrevistas de NOAC e Corinthians Master. Fala um pouco desse jogo aí, Coelhão. Foi um jogo onde só o Corinthians jogou, né? Na verdade. Normal, né? O Corinthians sempre joga foi melhor uma que todo festa mundo. lá, os jogadores brincando bastante. Ali foi mais uma festa do que, igual o Nenê mesmo falou, que não era buscar resultados, e sim fazer uma festa ali, rever alguns jogadores, igual o Flávio falou, rever amigos que jogaram aí na época dele. Foi um jogo bem bacana e eu gostaria de aproveitar e falar também que nesse sábado, se o Mika já Vamos pedir para dar um close lá então. Cartazinho pra gente no cartaz? Vai ter o jogo Amigos do Aleph contra o Sumaré Atlético Clube. O Aleph é aquele... É um garoto que foi atingido por um raio. Ah, tá. Então não é o que eu tô pensando. Tudo bem. E eles fazem sempre, tem uma página no Facebook. O jogo vai acontecer no dia 14/12 às 10h30 no Centro Esportivo Vereador José Pereira, na Avenida Rebouças, em Sumaré. Vai ter lá grandes jogadores, o Edmar, vai ter o Capone, Joari, Flávio Conceição, que também vai estar jogando, o Everton Dias, Danilo Neco. Então vão ter jogadores que estão em atividade e jogadores que já não estão mais, mas vai ser uma grande festa também. Tudo aí para ajudar o garoto Aleph, que já vem acontecendo esses eventos há algum tempo. Então é bem bacana, se você tiver um tempinho, vai lá prestigiar o evento e ajudar aí. Porque é sempre bom, né, fazer o bem para alguém. Legal, bom programa aí para sábado. Ó. Sábado às 10h30 da manhã, no Centro Esportivo Vereador José Pereira, em Sumaré. Por falar em Pereirinha, vamos falar aí sobre o Rio Branco Esporte Clube, nosso querido Tigre americanense,
que vai se preparando aí. Léo, uma informação antes de a Vamos gente ir aí, que a gente estava falando de contratações. Sim. O Conca também voltou pro Fluminense. E o Oswaldo de Oliveira. Agora que vão fazer de tudo para segurar o Fluminense na Série A. Porque esse E o novo técnico do Santos é o Oswaldo de Oliveira, já parece praticamente outra coisa que eu não achei confirmado nada, aí. mas tudo bem. Cada um tem uma opinião. Pode seguir aí. Mas ainda daqui a pouco a gente vai debater rapidinho sobre essa questão do tapetão, mas antes, Pereirinha, informações do Rio Branco Esporte Clube, parece que está tendo eleição lá nesse momento, né? Exatamente, Léo. Está tendo a eleição do Rio Branco aí, tudo leva a crer que Theo Feola será o novo presidente aí do Rio Branco. A chapa Força Tigre, né? Isso, a chapa Força Tigre. Parabéns então pro novo presidente Theo Feola. Se eu não me, a eleição deve estar acontecendo nesse momento. Nesse momento. Acho que está acontecendo, ia começar às 7h30. Deve estar terminando aí. Já deve ser coisa rápida, até porque é a chapa única, né? Então não vão enrolar muito ali. Então, Theo Feola, novo presidente do Rio Branco. Vitória do Theo Feola, né? Tá certo, parabéns para ele, que possa fazer aí um grande trabalho à frente do Rio Branco, sucedendo o José Antônio Franzin. E também, o Rio Branco já anunciou aí a semana mais algumas contratações, depois de ter anunciado o Samir, foi anunciado também o William Radamés da Silva, jogador que veio lá do Acre. Para os engraçadinhos, que eu ouvi muita conversa, não é o Radamés da Viviane Araújo, viu, gente? Tem muita gente que veio me perguntar se é o Radamés da Viviane Araújo, todo mundo interessado na Viviane Araújo, mas não é ele não, viu? O Radamés que atuou no Rio Branco do Acre, atuou no Remo, Potiguar e Baraunas. É um jogador novo, de 91, que agora está atuando no Rio Branco. E depois também o zagueiro Paulão, ex-Guarani, jogador também aí de muita qualidade, que teve passagem por grandes clubes aí como Figueirense, Avaí, Paysandu, Gil Vicente de Portugal. E estava aí no Guarani, disputando a Série C, é o novo reforço do Rio Branco, que segue aí nas contratações, se preparando para a Série 2 do ano que vem. Então tá bem bacana. O time promete o ano que vem aí fazer um grande campeonato. Ainda falando do profissional, a equipe venceu hoje o Juventus lá na Rua Javari, Juventus que se prepara para a Série A3, 1-0 para o Rio Branco, gol de Robertinho, e também o Sub-20 parece que jogou hoje, né? Jogou contra o Juventus e ganhou nos pênaltis, e está na decisão aí da Copa Ouro, né? Ganhou nos pênaltis, o goleiro Brian defendeu 2 cobranças. E agora a decisão será disputada no dia 18, às 10 horas, diante do Paulista, em Jundiaí, no Centro Esportivo Francisco Dal Santo. E é o Tigrinho aí na decisão da Copa Ouro. E detalhe que derrotou equipes que vão disputar a Copa São Paulo. Copa São Paulo, Guarani e Portuguesa. Então, tá bem bacana aí o time do Sub-20 também. Pode ser aproveitado alguns jogadores aí. Belo trabalho. Parabéns ao Tigrinho e o Rio Branco, o profissional, se preparando para a Série A2. Antes que a Juliana me mate, vamos dar um rápido intervalo. Na volta, vamos debater sobre essa polêmica envolvendo o Campeonato Brasileiro, esse tapetão, e também os grupos da Copa do Mundo 2014. Voltamos já com muito mais no Lente Esportiva. Estamos de volta com o último Lente Esportiva de 2013. Agora sim, saiu a confirmação durante o intervalo. Theo Feola, de fato, é o presidente do Rio Branco de 2014 até 2017. Assumia em janeiro já, então, o novo mandatário rio-branquense. Vamos, só para terminar o assunto brasileirão de vez, aqui não vai acabar, né? Mas para acabar aqui com a gente, a história do tapetão lá, né? O Vasco pedia os 3 pontos da derrota para o Atlético Paranaense por conta, alegando aí falta de segurança naquela partida que teve toda aquela confusão entre os torcedores. Porém, agora no final da tarde, o recurso do Vasco foi negado, então o Vasco, de fato, está rebaixado à Série B. Uma justiça feita, pelo menos, né? Porque o pessoal da CBF parece que faz de tudo aí para manter os times do Rio de Janeiro. O Fluminense ainda tem o seu recurso lá na CBF. De fato, a Portuguesa cometeu um equívoco, mas ela alega que não sabia, que o advogado... E vão rastrear o telefone, parece, para provar que não foi avisado. Isso vai dar muito o que falar. Então, o advogado, inclusive, já foi até dispensado, não presta mais serviços à Portuguesa, e o julgamento acontece na segunda-feira para definir quem cai, Fluminense ou Portuguesa. Lembrando que o Fluminense já caiu 3 vezes para a Série B, e sempre teve uma ajuda, né, para retornar. Mas agora vai ter que pagar, vai ter que jogar muita bola lá. Será que vai ter que pagar? Eu ainda prefiro esperar para ver. Tudo indica que a Portuguesa vai cair. Sinto muito, mas a pobre da Portuguesa parece que vai cair. Eu acho uma injustiça. Acho que você poderia então voltar o ano que vem o campeonato aí com a Portuguesa com menos pontos. E começar o campeonato com menos pontos. Mas o que já aconteceu esse ano, deixa esse ano. É só para dar um exemplo, né? A questão não é Léo e Márcio, é o regulamento, né? Então, se o regulamento diz
coloca essas condições, tem que ser cumprido. A questão é que sempre favorece os times grandes, né? Aquele Isso que é caso que justiça. fala que a Portuguesa é um time injustiçado, e tem a questão, parece que nos times cariocas aí, parece final de novela. Eu só gostaria de saber se fosse o Bahia e o Criciúma no lugar de Vasco e Fluminense, Caía na hora. se ia ter toda essa discussão aí. Não ia ter nada, aí já está rebaixado. Na hora. Eles jogam mal o campeonato inteiro, depois quando chega nas últimas rodadas é aquela questão de novela, né? Tudo dá certo para eles. E tem mais, o Vasco também tentando aí reaver os pontos que perdeu no campo, foi goleado pelo Atlético Paranaense, poderia prejudicar o Flamengo. E cá entre nós, a CBF não está nem um pouquinho a fim de prejudicar o Flamengo. Então, sem dúvidas. Então, se for para deixar o Vasco para derrubar o Flamengo, melhor que caia o Vasco mesmo. Então, Vasco rebaixado da Série B. Léo, lembra aquele caso da Copa João Avelange, né? Sim. Que o Fluminense acho que caiu para a terceira divisão e de repente foi... Conseguiu ir bem, e só que em vez de disputar a segunda divisão, já foi direto para a primeira. Ou seja, a sacanagem no futebol. Muita gente fala que o Fluminense é a vergonha do futebol brasileiro, e eu tô com essas pessoas. Acredito realmente que o Fluminense é uma vergonha para o futebol brasileiro. É por isso que nunca vai ganhar uma Libertadores. Se alguém ficar bravo comigo, pode mandar o palpite aí. Mas é verdade, porque o Fluminense, o que faz com o futebol brasileiro, é uma verdadeira vergonha. Se não se preocupam nem com isso, não vão se preocupar com o futebol feminino. Sem Só voltando dúvida. um pouquinho naquele assunto, eles não vão se preocupar. Se a bagunça acontece no futebol masculino, imagine no futebol feminino que eles não fariam. Então, vamos encerrar esse assunto, né? Até porque é até chato ficar falando disso, né? O campeonato foi jogado dentro de campo, foi bem disputado, o Cruzeiro ganhou com sobras, e agora essa história do tapetão de novo não dá certo, e Fluminense tudo indica que de novo vai ser ajudado e vai sobrar para a Portuguesa. Vamos aguardar aí os próximos dias, segunda-feira tem o julgamento final. Só para terminar o assunto equipes paulistas, né? Você falou do Oswaldo de Oliveira no Santos, fechou com o Leandro Damião também, né? O Santos. Quase 40 milhões, se eu não Quase 40 milhões. Foi um grupo de empresários que trouxe o Leandro Isso, Damião para o realmente. Santos. Lembrando que o Damião parece que tem uma questão, que ele começou aí em futebol De várzea, varziano, futebol de né? Pô, várzea, Já não teve a preparação de base, né? Na verdade, ele já foi direto. Teve um grande momento no futebol ali que era para ser estrela, de repente caiu de muito de produção. O Inter perdeu de vender ele por um bom valor para time da Europa e agora acabou negociado com o Santos. Vamos ver aí o que vai virar o Leandro Damião no peixe. Ele vai tentar ainda cavar seu lugarzinho na Copa do Mundo, né? Ele vê no Santos essa grande possibilidade. O Santos que mandou o Claudinei Oliveira embora para trazer o Oswaldo de Oliveira. Confesso que não gostei. Eu ficaria com o Claudinei, não sei o que vocês acharam. Você fala do Damião na seleção, assim? Caso eu ele... acho difícil. Eu também acho difícil, mas ele vê, né, no Santos uma possibilidade. Vamos ver. Só que o Fred é uma incógnita, né? O Fred tem um problema ali de lesões que... Enfim, se ele der uma brecha ali, pode entrar o Leandro Damião. Mas, enfim, o que vocês acharam do Claudinei Oliveira ter saído e o Santos ter trazido aí o Oswaldo de Oliveira? Pode falar, Fernando. O Oswaldo de Oliveira, ele teve um bom momento lá no Corinthians em 99 para 2000, mas parece que na saída, não me recordo que treinador que foi na época, e o Oswaldo de Oliveira acabou conseguindo aí vários títulos aí dentro de um ano. Só que de lá para cá eu não vejo assim grandes resultados nos times que o Oswaldo de Oliveira treina, e agora no Santos, não sei aí dizer se... Eu não vejo assim muitas qualidades aí no Oswaldo de Oliveira, não. Gostou, Coelho, do Oswaldo? O Oswaldo, na verdade, ele, por ser carioca, ele sempre tem uma facilidade de trabalhar com times cariocas. Tanto é que o Fernando falou que o Corinthians foi a melhor passagem dele, e concordo. Bom, o Santos acredita que ele pode ser aí um grande treinador para o campeonato, para 2014, e eu, particularmente, acho que tem outros treinadores, e até mesmo o Claudinei poderia ter continuado. Eu ficaria com o Claudinei. Acho que já foi fazer um trabalho, querendo ou não, foi o melhor time paulista do campeonato. Só faltou fazer chover com esse time do Santos, porque então, sem o Neymar... eu acho que ele foi bem, você poderia tranquilamente ter mantido o Claudinei, pelo menos pro início do Campeonato Paulista. Mas se for uma opção do Santos, a gente espera que dê certo. Mas eu duvido muito que ele faça um bom trabalho no Santos. Eu acho, o Léo, Márcio, e vocês vão... a questão é a seguinte, os times brasileiros precisam dar mais credibilidade aos treinadores que estão começando. Concordo. No Palmeiras, houve aquela desconfiança em relação ao Gilson Kleina. O Santos não quis dar oportunidade para o Claudinei. Então, ainda no Brasil ainda se vê muita questão do nome. Então, precisa ter
dá mais credibilidade aos treinadores que está começando, né? Precisa renovar. É né? a famosa grife. Fizeram de tudo para derrubar o Gilson Kleina. Se eu fosse ele, já disse isso inclusive no Lente, eu sairia, mesmo que me Quem eram os treinadores de grande nome há uns anos atrás era Leão e Luxemburgo, e hoje estão embaixo, então... Ninguém quer eles. Mas enfim, para os São Paulinos e corintianos que estão bravos, que a gente não está falando dessas duas equipes, São Paulo, sem novidade nenhuma ainda em termos de contratações. Só o Luiz Ricardo, que o Luiz Ricardo, da Portuguesa, lateral da já Portuguesa, assinou. Já estava certo faz um tempo. Muricy e Rogério Ceni renovaram. E tem a questão do Gilberto, que ainda não está definida, do Oswaldo ir para o Inter e o Gilberto vir para o São Paulo. O Gilberto tem uma proposta muito boa do Toronto, do Canadá. Ele está analisando essa proposta, mas pode ser que pinte no São Paulo. E também já desistiu da contratação do Jusilei, que já vinha desde o início do ano, por causa de altos valores. Então o Jusilei dificilmente vestirá a camisa do São Paulo em janeiro aí no Campeonato Paulista. Quanto ao Corinthians, o Corinthians só dá dor de cabeça. Mano Menezes, enfim, mandaram embora o Tite. Trouxeram aí Mano Menezes, até, enfim, cada um pensa o que quiser, mas acho que não foi a melhor decisão. E agora conta aí com a dispensa do Maldonado, pelo menos isso de bom, né? Dispensou o Maldonado, mas por enquanto... Tá virando mal danado? Mal danado. Foi mal danado pro Corinthians. E contratações, por enquanto, nenhuma, apenas especulações. O Marcelo, atacante do Atlético Paranaense, muito caro, parece que não vem. O Corinthians está tendo dificuldade para contratar. O Everton, meia do Atlético, pode ser que pinte, mas por enquanto apenas nas especulações. Palmeiras, Corinthians estão atrás aí do Wendel, lateral esquerdo da Ponte Preta, ele pode pintar em uma dessas equipes. Antes de partirmos para o assunto Copa do Mundo, só para passar rapidinho aqui pelo União Barbarense, né? Já falamos do Rio Branco, se a gente não falar do União, vai ter gente que vai ficar bravo com a gente aí. O União Barbarense ontem disputou o primeiro jogo treino aí de preparação para a Série A2, acabou perdendo para o Sub-20 do Primavera por 2-1. Vale lembrar que a equipe do União que entrou em campo ontem não é a equipe ainda com os jogadores experientes, né, com os medalhões em campo. Então ontem foi mais uma equipe formada por jovens valores, acabou perdendo aí para o Primavera. Foi marcado pelo Ricardinho, né? Muito bom jogador, muito Ricardinho. Bom jogador mesmo. Logo aos 3 remanescente, né, remanescente da Copa Paulista. No sábado enfrenta o Mogi Mirim, aí já um teste mais complicado. Mogi que se prepara para o Paulistão, mas para esse jogo o Acosta vai para o jogo, né? O primeiro medalhão aí que começou a treinar, o Aloysio já está treinando, mas ainda não tem. Uma fotinha de um comentarista com o Aloysio aí nos bastidores? Não, vamos lá prestigiar a apresentação do Aloysio. Tava até com a camisa? O Aloysio já com a camisetinha do União Barbarense. O Aloysio sim, todo uniformizado. Então, ele ainda não joga sábado contra o Mogi, mas o Acosta vai para o jogo. E o Paulinho, volante que se apresentou hoje, veio do CAP, e o Uberlândia também vai para o jogo treino de sábado contra o Mogi. As contratações... Teste de fogo aí pro Teste União, de fogo. Hein? O Mogi é um bom teste, até porque o Mogi se prepara para o Paulistão. Da Então, Série A1, né? O Paulinho que se apresentou hoje foi a última contratação antes do início do campeonato. Pelo menos foi o que disse a diretoria. Pode ser que pinte mais alguém por aí nos próximos dias. É bom a gente sempre ficar de olho. Encerramos assim os assuntos dos clubes. Vamos partir então aí nessa reta final do Lente Esportiva para o assunto seleções, né? A Copa do Mundo aí se aproximando, o sorteio foi realizado na semana passada. Vamos passar aqui grupo a grupo e o que vocês pensam em relação às possibilidades de classificação de cada um, começando pelo grupo A, o grupo do Brasil, que é o país sede. Brasil, Croácia, México e Camarões. A Croácia se classificou na repescagem europeia, o México na repescagem da América do Norte e Caribe, e Camarões se classificou na repescagem também da África, das eliminatórias africanas. O Brasil não deve ter dificuldade para ser o primeiro do grupo, né, gente? O grupo não ficou difícil, mas também não ficou aquela baba que muitos acham aí, que eu ouvi comentários. Acho que a Croácia hoje tem dois jogadores que jogam, um joga no Real Madrid e o outro no Bayern, que é o Modric e o Mandzukic, que são jogadores de muita qualidade que podem aí complicar a vida do Brasil, se o Brasil não souber jogar certinho. E já no caso do México, o México é sempre aquela pedrinha no sapato da seleção brasileira. E Camarões a gente conhece ali o Eto'o, que é o jogador de mais nome da equipe aí africana. Mas eu acho que o Brasil não terá dificuldades. Desse grupo, na minha opinião, classifica Brasil e Croácia. O Brasil classifica aqui tranquilamente. Eu fico aqui, eu acho que Camarões pode trazer problemas aí, porque o futebol africano são, no caso, futebol de mais força, então pode aí trazer, sim, problemas para o Brasil. A questão do México, também não vejo, assim, muito... o México é, assim, uma seleção, uma boa seleção, mas a gente sabe que às vezes, na hora de decidir, ela acaba
sofrendo um pouco, né? Não tem aquele... Quem passa aquela para chegada. você, Pereirinha? Brasil e Camarões? Para mim, Brasil e Camarões. Brasil e Eu fico Camarões? com Camarões, sim. Legal, eu acho que passa Brasil e México. Acho que o México nunca pode ser Vamos ver desprezado. que ainda... Vamos deixar gravado isso aqui, depois, quando acontecer a Copa do Mundo, para mim passa Brasil e México. O grupo B tem a atual campeã mundial Espanha, a atual vice-campeã mundial Holanda, vão aí reeditar a final da Copa do Mundo de 2010 logo na estreia de ambas as seleções na Copa do Mundo, além do Chile e da Austrália. Para vocês, amigos, quem passa? A coitadinha aqui é a Austrália, né? Acho que Vai ser o saco de pancada do saco grupo. de pancada aí do grupo. Espanha e Holanda, né? Eu acho que o Chile também não... O Chile às vezes pode dar uma complicadinha aí, Tem lá o Valdívia aqui. apesar de ter o atacante do Barcelona, Sanches. Alexis Sanches. Então é um jogador de qualidade, mas sem dúvida, Espanha e Holanda são francas favoritas da classificação. Quem pode surpreender aí é o Chile, mas a gente fica no aguardo. Mas provavelmente Espanha e Holanda se classificam. Para mim o Chile vai surpreender. Eu acho que a Espanha passa em primeiro e o Chile passa em segundo. Eu acho que a Holanda já está uma equipe um pouco... A Holanda sofreu muito num jogo que eu assisti contra o Japão. O Japão deu uma aula de futebol para os holandeses. Eu acho que a Espanha tá... A Espanha não, perdão. A Holanda está com uma seleção muito envelhecida. Tem a questão do Robin, que ele está machucado, tá certo que ainda faltam 6 meses. Mas ele já não é nenhuma criança, já é um jogador experiente. E a gente está fazendo essas previsões, entre aspas, né? Faltando muito tempo para a Copa do Mundo. Pode ser que algum jogador importante de alguma dessas seleções se machuque perto da Copa do Mundo. Então eu fico com a seleção do Chile, acho que passa Espanha em primeiro, Chile em segundo. Grupo C, Colômbia, Grécia, Costa do Marfim e Japão. Acho que é um dos grupos mais fracos, né? É o grupo do sono, né? É o grupo do sono? É o grupo do sono porque Colômbia, Grécia, Costa do Marfim, eu fico aqui com o Japão e Colômbia aqui, que eu acho que o Japão está crescendo muito aí no seu futebol. E já tem anunciado o Honda do Japão no Milan. No Milan, vai vestir a 10. Novo camisa 10 do Milan. Você acredita que passa o Japão em primeiro, Pereirinha? Eu acredito aqui que o Japão passa em primeiro. E a Colômbia em segundo. Porque o Japão, eles têm aquela questão técnica, né? Eles estão tentando se evoluir a cada ano e estão buscando resultado e querem chegar aí, é questão de meta para eles, né? Sim. Então fico aí com o Japão e Colômbia. E já na minha opinião, pelos jogos que eu vi da Colômbia, eu acho que a Colômbia classifica em primeira. Agora, entre Grécia, Costa do Marfim e Japão é meio complicado, porque a Costa do Marfim tem uma grande seleção, a Grécia também classificou na repescagem, mas tem uns jogadores de qualidade. E eu, se fosse apostar aí, Colômbia e Costa do Marfim. Enfim, acho que a Colômbia passa em primeiro também. Sem dúvidas. Tem o Falcão Garcia que vai chegar no auge aí, já está no auge, né? Deve chegar James voando. Rodrigues. Caso não machuque, deve chegar voando aí na Copa do Mundo. E eu acho que o Japão classifica em segundo, mas com a Costa do Marfim dando trabalho ali, incomodando. Eu gosto da seleção da Costa do Marfim. Acho que tem apenas aí o Didier Drogba, que é o que mais incomoda, mas mesmo assim, com a marcação das outras seleções focada porque a maioria deles jogam na Europa. Jogam na Europa. Clubes da Não Europa. é uma seleção boba. Mas então eu acho que passa Colômbia e Japão com a Costa do Marfim dando um certo trabalho ali. Vamos agora para o grupo D. Esse grupo D é o grupo da morte. É o grupo da morte. Não dá Coitado da Costa Rica. Tem uma seleção que vai apanhar bastante. O Mica já colocou ali no GC, enfim, grupo D. Tem Uruguai, Costa Rica, Inglaterra e Itália. 3 seleções campeãs do mundo. Hein? Uma já fica fora aí, então... Eu acho ali que... Eu fico com Uruguai e Itália, né? Eu acho que o futebol sul-americano... O Uruguai, pra mim, também, classifica tranquilamente. Eu vou... Pode ir, Fernando. Qual o seu outro palpite, Fernando? Não, Uruguai e Itália. Uruguai em primeiro e Itália em segundo? Isso. Pra você também, Coelhão? Não, pra mim acho que vai classificar Uruguai e Inglaterra. Eu, apesar da minha torcida pra Itália, eu acho que a Itália vai ficar fora dessa decisão, porque a Itália não tá aí com a seleção Ousado esse seu encantando palpite. muito. Palpite ousado. Infelizmente a Itália próximo ano fica fora. Eu acho já o contrário. Eu acho que a Itália cresce em Copa do Mundo e se deixar a Itália passar vai dar dor de cabeça no mata-mata. Eu acho que a Itália classifica em primeiro, inclusive, e o Uruguai chega em segundo. Acho que não vai ter vez para a Inglaterra. O Uruguai que decepcionou aí nas eliminatórias sul-americanas, acho que classifica, mas classifica em segundo. Falando agora do Grupo E que tem Suíça, Equador,
França e Honduras. Esse grupo também acho que é muito moleza Esse para grupo também, eu vou ser ousado, na minha opinião. Eu tô pra falar pra você que a França não vai classificar. Ah, tá. Achei que você ia falar que Honduras ia classificar em primeiro. Suíça e Equador, na minha opinião. Suíça em primeiro ainda. E aí, Isso é Pereirinha? palpite ou é É o técnico? meu palpite e eu tenho certeza que a França não vai passar. Não, eu fico com a França aqui e com a Suíça pela questão de time europeu, porque aqui não... A Suíça foi cabeça de chave e classificou bem nas eliminatórias. Então, acho que a França classificou novamente, na minha opinião, ali, sem merecimento. Porque, de novo, teve lance polêmico como E na no Copa de sorteio 2010. a FIFA fez de tudo para beneficiar a França também. E acabou complicando que a França não vai classificar, não. Tá certo. Então, Coelhão aí ousado nos seus palpites. Eu acho que a França passa em primeiro. Eu acho que a França é mais ou também menos... acho. Vai jogar com o nome. Não, é mais ou menos como a Itália. Chega numa competição importante como a Copa do Mundo, cresce. Então acho que a França passa em primeiro. Suíça e Equador, o Equador eu não vi grande coisa. Eu acho que a Suíça passa em segundo. Acho que passa a França em primeiro, Suíça em segundo. A Suíça também não tem uma seleção muito boa, mas pelo que eu vi do Equador, acho que vai ficar em terceiro. Quem então... é o destaque lá do Equador, ô Léo? Não tem mais o Tenório, né? Não, o Tenório tá no Vasco, caiu pra segunda divisão. o Tenório, se tivesse lá ainda, acho que daria mais sustentação para essa equipe do Equador. Você já se vê por aí, né? Não tem um grande quando destaque. Se pergunta, Não não tem um grande destaque, tem. significa que a situação é complicada. mesmo. Eu então acho que França e Suíça se classificam. Grupo F. Aí os hermanos. Argentina e Nigéria. Vamos lá, Léo. né? Argentina, Bósnia, Irã e Nigéria. E aí, meus amigos? Argentina e Nigéria. Argentina e Nigéria? Eu, Argentina e Bósnia. Acho que a Bósnia, com, Posso ser do contra? com os Argentina e jogadores, Irã? Não, tô com brincando. os jogadores que tem aí a Bósnia, o Dzeko, que hoje é um dos grandes nomes do Manchester City. Eu acho que tem tudo aí para ser a segunda do grupo, até porque classificou tranquilamente, não precisou de repescagem para estar. Então, o futebol... A Bósnia que não é um país tão conhecido, mas o futebol com alguns jogadores ali jogando em grandes clubes também da Europa. Eu tô com o Pereirinha, acho que classifica Argentina e Nigéria. Só que a Argentina eu acho que classifica, sem dúvida, nesse grupo vai passar fácil, mas eu acredito que para fazer uma boa Copa do Mundo, para tentar assustar, vai depender muito de como chegar o Messi na Copa do Mundo. O Messi está sofrendo muito com lesões e é bom ficar de olho nele. Enfim, se ele chegar bem é difícil segurar. Agora, se ele chegar meio baqueado aí, vamos ver como vai se comportar essa Argentina, mas nesse grupo passa tranquilamente em primeiro lugar, com a Nigéria em segundo. Grupo G, penúltimo grupo. Um grupo interessante também, Alemanha, Portugal, Gana e Estados Unidos. E aí? Para mim, a melhor seleção africana é a Gana. A Gana hoje em dia, porque se classificou também muito bem nas eliminatórias. 6-1 no Egito. E os Estados Unidos é aquela incógnita, né? O time apresenta um bom futebol, depois já cai de produção, então fica meio sem saber como que está. Mas Alemanha e Portugal, na minha opinião, francos favoritos, classificam aí tranquilamente no grupo G. Para mim também, Alemanha e Portugal, Gana, a questão da eliminatória sul-americana, sul-africana, os times, a gente sabe que no caso ali não tem aquela força do campeonato, no caso das eliminatórias europeias, né? Então eu fico aqui com Alemanha e Portugal, eu acho que Estados Unidos vem só com o nome e não tem muito o que fazer aí, não. Rapaz, esse grupo é difícil, hein? Eu concordo com o Coelhão. Acho que Gana é a melhor seleção africana e pode atrapalhar muita gente nesse grupo. Eu acho que a Alemanha passa em primeiro, isso aí acho que é indiscutível, até pela forte seleção que tem a Alemanha, uma das candidatas ao título. Então acho que passa em primeiro, agora a segunda vaga. Portugal depende muito do Cristiano Ronaldo também. Depende muito de como ele vai chegar na Copa do Mundo. Porque ele já classificou a seleção praticamente sozinho, né? Então, eu ficaria aí com a Alemanha e, olha, não é absurdo dizer não, Gana. Eu ficaria com Gana. Acho que a primeira vaga é praticamente decidida, mas essa segunda vaga aí vai ter uma briga muito boa. Gana vai dar um susto interessante aí em Portugal e Estados Unidos. Para fechar os grupos da Copa do Mundo, grupo H. Temos ainda 5 minutinhos, rapidinho para discutir esse grupo H. Bélgica, Argélia, Rússia e Coreia do Sul. Na minha opinião, que eu já fiz mais ou menos uma análise desse grupo, porque a Bélgica é uma seleção de muita qualidade. Os jogadores hoje lá excelentes, o Lukaku, Hazard, Fellaini, aquele Mirala também, que é muito bom do Everton. Sim. Então, eu acho que... Bom, a minha opinião é a seguinte, Rússia e Bélgica. Rússia em primeiro? Eu acredito que a Rússia ainda classifica em primeiro, porque eu vi alguns jogos da Bélgica. A Bélgica está com um grande time de nome, só que ainda não está encaixado aquele futebol. Eles ainda não conseguem se entender muito bem. A Rússia já vem com a seleção mais compacta, mas já de algum tempo. E então pode surpreender. A Coreia do Sul é sempre aquela equipe que dá aquela dificuldade. Porque os coreanos hoje em dia também são muito bons no futebol.
Então eu acredito muito aí que Rússia e Bélgica se classifiquem no grupo, mas a Coreia também pode dar um trabalho aí para essas duas equipes. E aí, Pedrinha? No meu caso aqui, a Coreia do Sul é só correria mesmo, né? Então, não vai ter aquela... Corre, que nem o carro que eles produzem lá. Corre e não chega. Então eu fico com Bélgica e Rússia aqui, Rússia em primeiro, e a Coreia vem só passear aí. Eu acho que a Argélia vai ser o saco de pancadas aí desse grupo. Coreia do Sul correria, deve terminar em terceiro. Em segundo, a Rússia. A Bélgica, para mim, lidera esse grupo, classifica em primeiro lugar. E só para, antes de terminar, né, rapidinho, fazendo as simulações aí do Brasil, né? O Brasil pode ter um caminho dificílimo depois dessa primeira fase. Sem dúvida. Pode enfrentar uma Holanda ou até um Chile nas oitavas, a Alemanha nas quartas. E o Felipão já disse que prefere pegar a Espanha ou Holanda ao invés de pegar o Chile. Ele já disse. Enfim, o Brasil nos últimos tempos, quando enfrenta o Chile, tem dado Mas sorte. é bom pegar um caminho difícil, porque se chegar à decisão e chegar a ser hexacampeão, vai mostrar que foi com raça e com merecimento. Porque se você começa a pegar ali um time de pouca expressão e passa fácil, na hora que você chega na final e pega ou uma Alemanha, ou até mesmo Portugal, que seja, de repente chega a uma final, ou outra seleção, e ser derrotado na decisão. Eu acho que... E aí, Pereirinha? Eu acho Já tira os grandes logo. A questão do Brasil, sempre que o Brasil chega desacreditado, o Brasil vai bem nas Copas, né? Prova disso é em 94, 2002, né? Que a seleção brasileira chegou desacreditada. Quando vem com muito oba-oba, perde. Aí a situação se complica. Se apresentar aquele futebol que apresentou contra a Espanha na Copa das Confederações, sim, tranquilo. Tranquilo não, acho que vai ter um bom... consegue ter um bom nível ali com as outras... Eu acho que eu descartaria até a Espanha aqui como, né, candidata ao título. Eu colocaria Argentina e Alemanha como as principais adversárias. A Alemanha já vem há algum tempo, já com a seleção bem montada, 2006, pronta para ser campeão, mas chega na hora da decisão, ela não consegue passar. Já foi prova disso. Como na Eurocopa, inclusive, quando perdeu para a Itália. Era candidata, era favorita ao título. E você vê que a Itália também outra que chega com a seleção praticamente desacreditada nas Copas aí. Então, por isso que eu falei, a Itália para mim vai... Só que eu acho que ano que vem ela não vai surpreender, não. Tá certo. Mais alguma coisa, Pereirinha? Então, beleza. Então, o Brasil aí pode, se tudo caminhar bem, tanto para o Brasil quanto para a Argentina, podemos ter Brasil e Argentina na final no dia 12 de julho de 2014. Imagina que beleza, no Maracanã lotado. Só que a gente sabe que brasileiros e argentinos... É que essa Copa não vai ser a Copa do povo, né? Vai ser a Copa dos que tem grana. Falando, o Fernando Furlanetti postou esses dias atrás lá, a simulação dele deu Brasil e Argentina na final. Mas a maioria das simulações... Fernando Furlanetti. Pois é, a maioria das simulações... que é Data Furlanetti? Data Furlanetti. Data Furlanetti. Tá certo. Então, quem sabe aí que a Copa transcorra da melhor maneira possível, dentro de campo, sem violência, fora de campo, porque o Brasil já está muito manchado. Porque os antecedentes aí nesse ano anterior aí tá complicado, né? Questão da violência aí nos estádios, tem a questão da infraestrutura, né? Que ainda se duvida muito. E tá aí a questão de se terminam ou não os estádios aí, a questão das obras, né? Legal, tomara que tudo corra bem durante a Copa do Mundo. Já vamos aí para as considerações finais que já estão aí nos tocando aqui do Lente Esportiva, brincadeira, mas enfim, já é hora de dar tchau para todo mundo, agradecer aí. Deixa eu dar tchau para os meus amigos, daqui a pouco eu dou minhas considerações finais, começando pelo Pereirinha. Pereirinha apareceu hoje, deu as caras, ele que fica sempre aí nas câmeras, hoje deu ar de sua graça aqui na bancada do Lente Esportiva. Pereirinha, obrigado pela participação e que ano que vem seja um ano de muitas felicidades para todos nós aqui do Lente Esportiva. Um abraço a você, assinante, você aí que esteve acompanhando a gente durante todo o ano. Um abraço, um bom ano de 2014 e esteja com a gente aí no próximo ano. Coelhão, grande abraço a você, que 2014 aí seja um ano repleto de sucesso para todos nós, para todo mundo que está nos acompanhando também. Valeu, Léo, valeu, Fernando, pela participação hoje. Obrigado por você de casa, durante esse ano de 2013, estar acompanhando o Lente Esportiva. É um prazer para a gente estar fazendo esse programa. O ano que vem a gente está de volta com novidades. Você continue aí, sempre dando essa audiência. Vou mandar um abraço aí pro Chico Bola, que participou hoje, para todos os amigos voluntários que estão aqui. E um beijo também para a Rose, minha namorada, que está lá acompanhando o programa. E esse ano que vem a gente está de volta aí com mais futebol regional, LINAF, LAF, times aí na Série A2 do Campeonato Paulista, Série A1 e Série A3. Então, Feliz Natal, bom ano novo e até 2014.
Legal, tá? Então, considerações dos nossos comentaristas Márcio Coelho e Fernando Pereira. Deixo aqui também meu grande abraço a todo mundo que participou do Lente Esportiva, participou aí dos programas que tivemos durante todo o ano. Enfim, eu particularmente não estive o ano inteiro, entrei já no final do ano, mas agradeço também a todos que estiveram comigo nesse período. E não vou aqui citar nomes, senão a gente vai ficar aqui até 10 horas da noite, é muita gente, mas todo mundo que participou. Não pode perder o ônibus. A Ju não pode perder o ônibus, então vamos acelerar. Todo mundo sabe da sua importância aqui no Lente Esportiva. Desejo a todos os assinantes um ótimo Natal, um feliz Ano Novo, que ano que vem seja repleto de sucesso para todo mundo, inclusive para a gente aqui no Lente Esportiva, que ano que vem vamos trazer toda a cobertura de todos os campeonatos, das equipes da região, tudo que você procura de esporte você vai encontrar aqui no Lente Esportiva e também no canal Net Cidade. Um beijo para a Thaís, minha namorada, que também está acompanhando. Grande abraço a todos os assinantes, fiquem com Deus e até o ano que vem. Tchau, tchau.